Olá, bem-vindo ao Psycast, o Fio da Meada. Estamos aqui hoje para gravar o 4º episódio para vocês. Eu e a Ruth, minha colega querida, analisamos filmes juntos de uma forma profunda e psicológica. Escolhemos nesse mês de junho, que é o mês dos namorados, escolhemos falar sobre relacionamentos. Mas escolhemos relacionamentos abusivos. Isso. Né? E vamos trazer a série Bebê Rina para a gente conversar um pouquinho. Temos uma convidada super especial que daqui a pouco vamos apresentar para vocês, tá? Bom, Ruth, vamos falar um pouquinho da série para quem não viu, para ter uma pincelada aí do conteúdo. A série ela vai tratar de um rapaz, que é o Doni, e ele é um comediante, é também um barman. E ele está ali tentando alavancar a carreira dele, ele está tentando crescer na profissão. E ele conhece Marta. Marta é uma mulher que aparece no bar. Então, no dia que ela apareceu, ela estava cabisbaixa, ela estava chateada. E ele, com um símbolo de acolhimento, ofereceu um chá para ela. E a partir desse chá, muita coisa aconteceu. Né? Eles começaram a se conhecer, eles começaram a conversar ali naquele ambiente. Só que Marta começou a apresentar uns comportamentos obsessivos, começou uma perseguição. Né? A série trata sobre stalking. Nós vamos trazer hoje um pouco do perfil de cada personagem e o contexto que abarca essa situação. Sim. Olá, bem-vindos mais uma vez. A gente agradece aí a sua audiência, como sempre, tá bom? E eu tenho o prazer, então, de apresentar a nossa convidada, doutora Mônica Gamboa, né? Doutora Mônica Gamboa é delegada titular aqui de Cotia e atendeu o nosso chamado, nosso convite. Obrigada, doutora. Sim, bom dia aos nossos telespectadores, bom dia meninas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer enorme participar de podcasts, principalmente quando envolve análise comportamental e a gente consegue fazer esse mix, né, junto com a minha área, com a minha profissão, que é a polícia, né? Sou delegada há 18 anos, completei 18 anos de carreira esse mês. Tenho especialização em criminologia e perfilamento criminal, o que ajuda bastante em situações como essa. Sim, exatamente, doutora. Eu fiquei muito feliz de saber que a sua especialização tem a ver com aquilo que a gente vai discutir, né? E como a Carol falou, a gente está num mês assim, onde o romance está no ar, né? Mas é muito, principalmente na clínica, onde nós trabalhamos, com o público geral, é muito comum a gente perceber que há alguns relacionamentos que tem ali o tom, né, de abuso e tudo, e as pessoas não se dão conta, né? E esse tema é bem oportuno para a gente discutir com uma especialista como você, tá? Muito obrigada. Qual é a base legal, a previsão legal do stalking no Brasil? Você poderia responder isso? Então, Ruth, já pegando um pouquinho do gancho do que você comentou agora sobre relacionamentos abusivos, hoje em dia, como eu disse, né, nesses quase 20 anos já nesse mundo jurídico e 18 anos na polícia, a gente percebe que uma mudança de padrão de comportamento, até no que tange a relações afetivas, né? O que é essa relação afetiva? Seja ela num núcleo de amizade, seja ela num núcleo de ambiente doméstico, seja ela num relacionamento amoroso. Eu vejo uma diferença, assim, tamanha, da minha época de juventude para a época dos meus filhos, para a época da minha mãe, dos meus avós, né? Uhum. E hoje em dia, a gente percebe que está tudo muito misturado. E eu acho que essa série, ela, apesar de não ser uma obra apenas de ficção, sim, porque ela é baseada em caso real, sim, né? Em caso verídico, a gente percebe que deixa isso muito claro, essa confusão. Qual é a linha, qual é o limite entre a amizade, entre a empatia, né? Como a doutora Carol colocou. Foi servido um chá e como a partir daquilo cria-se um mundo de fantasia, um universo paralelo na cabeça de um ser humano, no caso da Marta, que é a protagonista junto com o Doni, como que cria uma relação de amor, um namoro, né? E isso fundamenta muito a base do stalking. Eu dou aula de criminologia, hoje eu já estou
mais caminhando aí para aposentadoria na docência, né? Mas durante muitos anos eu dei aula de criminologia e uma das nossas lutas no mundo jurídico era para tipificação de crimes como bullying e stalking, né? Hoje nós falamos até do cyberstalking, que é a perseguição digital, né? E não tinha previsão legal. O stalking ele se tornou crime no Brasil em 2021. Muito recente, muito recente, né? E eu acredito que a rede social colaborou com isso, porque hoje atrás de uma tela, atrás de um celular, de um computador, é mais fácil de você ser quem você de fato é. Quando a gente está na relação física, pessoalmente, ainda existe ali um limite para aquilo. Agora, no telefone ou no computador, não. E a série retrata muito isso, né? Então, indo aqui para a parte jurídica, o stalking, ele se tornou uma... Stalking, né, para explicar a palavra, uma palavra inglesa que significa perseguição, né? Então, é perseguir alguém. O crime fala, o tipo penal, ele é um desdobramento do crime de ameaça. Então, no Código Penal, nós temos no artigo 147 o crime de ameaça. Ele é um crime contra a liberdade. A liberdade é uma garantia constitucional lá na nossa Constituição Federal, está no artigo 5º da Constituição, o direito à liberdade. Da mesma forma que a gente tem direito de ir e vir, nós também temos direito de ter a nossa intimidade preservada, a nossa liberdade individual. E a ameaça é um crime contra essa liberdade, tá? Então, ele é criado lá no artigo 147. Quando houve alteração legislativa, depois de alguns fatos concretos que não se tinha um enquadramento, então a pessoa chegava na delegacia narrando uma situação de perseguição, não tinha um crime para enquadrar. A gente, como brinca, né? Fazia mágica. Você tinha que falar, será que isso é uma perturbação da tranquilidade? Sim. Será que é uma importunação? Será que foi até revogada, né, por força do stalking? Será que isso é uma ameaça concreta? O crime de ameaça em si é muito difícil da gente caracterizar. Por quê? Porque há um descrédito. Quando a pessoa chega na delegacia e fala uma ameaça, se é uma mulher, aquele receptor da notícia, que é um policial, muitas vezes carente de preparo, de treinamento, ele fala, lá vem, é um mimimi de mulher. Se é um homem, também tem o descrédito. Fala, pô, o cara tá vindo aqui reclamar? Sim. Principalmente se ele falar, tem uma mulher me perseguindo. O que o policial tende a fazer? Olhar para o parceiro e falar, ele tá reclamando que tem mulher atrás dele. Então, banalizando, né? Banalizando, exatamente. Então, é muito sutil. E não tinha o enquadramento. Até que em 2021, por força da Lei 14.321, essa lei, o stalking foi tipificado como uma conduta penal, como um desdobramento da ameaça. Então, se olhar no Código Penal, ele está no artigo 147A. 147 é a ameaça e 147A é o stalking. Né? E aí a gente passa a tratar esse crime já como... Ele tem uma pena de 2 a 5 anos. Considerável, hein? Uma pena considerável. Continuando aqui para a gente fechar essa ideia da pena. Como que funciona? Porque para o leigo ou para a vítima, quando chega na delegacia, eles querem saber se aquela conduta é criminosa e qual é a pena. O fulano, a fulana vai ficar preso? É essa a pergunta que a gente mais ouve, né? Como funciona esse critério das prisões para todos os crimes? Qualquer crime com pena máxima até 4 anos não demanda prisão. Ou seja, se a gente olha lá no Código Penal, o exemplo, o crime de furto. Se alguém furtar um supermercado, foi pego em flagrante, furtando um supermercado, a guarda, a PM, leva até a delegacia. O que o delegado vai fazer? É um furto. Ele vai ser autuado em flagrante, vai responder o inquérito, vai responder o processo, mas ele vai ficar preso? Não.
Olha. Por quê? Porque ele tem o benefício da fiança. Uhum. Todo crime com pena máxima até 4 anos é afiançável. Então, o delegado tem o dever, eu não tenho a discricionariedade, eu tenho a obrigação, sob pena de abuso de autoridade, de arbitrar a fiança. Então, eu tenho que falar: olha, Ruth, a fiança é de um salário mínimo. Se você não tiver o recurso para dispor, aí sim vai para a prisão. Entendi. Mas porque você não teve a condição de pagamento. No caso do stalking, houve uma movimentação legislativa na época muito forte para que o stalking não ficasse na pena de 4 anos. Porque senão ia corroborar com essa banalização. Ia falar, não dá cadeia mesmo, Verdade. então Sim. vale a pena. E aí lá no debate, né, na época, na Comissão de Constituição e Justiça, até virar lei mesmo, quem brigava pelo projeto de lei, brigava para que a pena fosse de ao menos 5 anos. É a mesma pauta da causa animal. A causa animal era pena até 4 anos. Banalizava. Aí houve toda a manifestação da classe, da categoria, para pena e para pelo menos 5 anos. O stalking é 5 anos. Então, se alguém for surpreendido em flagrante delito, vai para a delegacia e fica preso. Não tem a possibilidade de afiançar. Então, isso é interessante. Muito, eu né? mesmo não sabia dessa mudança e desse processo inteiro. Eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre esse critério da pena, né? É muito uma pauta que a gente trabalha com alunos, né? Mas isso eu acho que devia ser um conhecimento mais de domínio público. Eu também acho. Né? Porque tem o critério de pena até 2 anos, até 4 anos e acima de 4. São situações diferentes, né? Eu queria fazer uma pergunta que não está nem aqui no roteiro, sobre duas coisas aqui. A primeira, você falou assim que as pessoas que chegam lá para fazer a denúncia, a grande maioria deve perguntar: o fulaninho vai ficar preso? Você percebe que essa pergunta tem a ver com compaixão desse fulaninho, ou tem a ver só mesmo aquela curiosidade, eu preciso de justiça nesse caso? Não, a compaixão nesse ambiente que eu vivo é difícil enxergar. É bem difícil, principalmente por parte da vítima, né? As vítimas, quando chegam na delegacia, e aí a gente tem uma gama infinita de crimes, né? Tem crimes que a própria série demonstra, né? O Doni demorou, que é um fato real, Sim. ele demorou 6 meses para procurar a polícia. E tem uma passagem, tem um episódio que mostra o policial bem frio no tratamento com ele e fala: mas por que você esperou 6 meses para vir? Ela tá te perseguindo então e você vem depois de 6 meses? E aí, como a doutora colocou, teve toda uma trama nesses 6 meses. E isso acontece muito, esse fenômeno da vítima procrastinar, que a gente fala que é uma vítima silenciosa, né? Até ela ir e denunciar, esse fenômeno acontece por quê? Porque ela tem medo, ela tem vergonha. É difícil a pessoa ir lá e falar: olha, eu fui vítima de um golpe, eu caí no conto do bilhete premiado, É verdade, é difícil. eu paguei um boleto que não era da loja tal, né? Eu caí no conto da pirâmide. Até hoje nós temos pessoas que caem nesse tipo de crime. Quando envolve questão afetiva, eleva a potência 3, né? Porque envolve o sentimento. Aí vem a bagagem emocional da pessoa. Exato. Foi isso que me motivou, bem no começo, na época da faculdade, eu já tinha interesse sobre o comportamento criminoso. Então, assim, para mim era muito óbvio a dinâmica do direito. Praticou a conduta, tem uma pena. Ok. Depende do legislador, faz a lei, a briga vai ser para existir o crime. A partir do momento que existe o crime, é meio que matemático. Fez, enquadra aqui, a pena é essa, o juiz vai fazer tal coisa. Tá. A pergunta que não calava na minha mente de estudante, de universitária, era: por que a pessoa faz isso? O que motiva? Qual é a mola propulsora? E aí que eu encontrei a criminologia e depois uma especialização em profiling, né? E aí vem essa questão. Então, assim, a vítima, quando ela chega tomada de emoção. E na nossa profissão, na minha profissão, a emoção, ela tem que ser deixada de lado. É duro em algumas situações,
em uma porção de casos aí que eu poderia citar, onde a gente se vê em meio àquela ocorrência e você se envolve. Você se apega à criança que é vítima, você se apega à mulher, você se apega ao homem, você se apega à família, e aí não tem que falar, não, aqui eu tenho que ser imparcial, né? Então a vítima, ela não tem a compaixão, ela quer a justiça, ela quer cadeia. Né? Sim. Isso é muito comum. E possivelmente também, talvez, etapas, né? Por exemplo, quando chega lá, tem essa questão da justiça, de se livrar daquela perseguição, da falta de liberdade, do medo, da ansiedade, tudo aquilo que ela viveu. E eu como eu te falei, né, eu fiz o estágio por um tempo, e eu percebia que, às vezes, as mulheres que chegam à delegacia, elas tinham receio de como vai ser minha vida depois disso. Tá? Porque principalmente quando tem um laço afetivo, né? Claro, como vai ser financeiro, como que vai ser depois. Dependência É o pai dos meus filhos, né? E quando a gente pensa na série também, o Doni, ele foi lá e ele relatou o caso da Marta, parcialmente. Isso. O caso do abuso que ele sofreu, ele não trouxe. Exato. Porque daí envolve outras questões, né? Como a virilidade, como a questão do machismo, né? Isso. Então, assim, a pessoa até chegar à delegacia, ela vai passar por um monte de entradas. processo. Por um monte de coisas. E, por outro lado, o policial, ele vive... Um plantão policial, por exemplo, a equipe trabalha numa escala de 12 horas de trabalho, né? Então, trabalha 12 horas, folga 36 e volta para outro plantão, mais ou menos isso. A pessoa passa 12 horas ouvindo uma porção de casos e muitas vezes o mesmo. O que torna natural. Então, na polícia, a gente tem uma naturalização de coisas drásticas, de desgraças, de coisas pesadas. A gente naturaliza aquilo porque é o nosso dia a dia. Como imagino eu que um médico deve lidar com a morte. Sim. Ele naturaliza a morte porque ele vive com aquele fenômeno todo plantão, certamente. Na polícia é com essa questão de crimes e tal. Então, assim, precisa ser uma coisa muito esdrúxula para tocar aquele receptor, aquele policial. E não existe dentro do sistema, até existe, mas ele é pouco utilizado, não é uma prática trabalhar os policiais. Isso eu sou professora na academia de polícia também, eu sou titular da cadeira de criminologia da academia de polícia. Então, quando o aluno está fazendo curso de formação, depois que ele passa no concurso, ele tem que fazer escolinha de polícia durante alguns meses. E lá ele tem uma porção de aulas, aula de tiro, por exemplo, primeiros socorros, aula de interrogatório, mas ele tem também aula de criminologia. E na aula de criminologia, a gente procura capacitar isso nos alunos, essa sensibilidade. A gente não pode olhar com aquele olhar banal, porque senão acontece isso. A pessoa chega lá, o policial não tem esse olhar. Ele... Às vezes a gente percebe por linguagem não verbal, né? O perfil. O policial, ele não vai olhar. Ele vai estar olhando o WhatsApp, ele vai estar fazendo BO e ouvindo uma música, conversando com outra pessoa. Sim. Então, ele não consegue... Processo quase que automatizado já, isso. né? Ter essa sensibilidade, como você bem colocou. Na série, que é fato real, ele traz a perseguição. Só que por trás dessa perseguição e tudo que causou a ele, tem algo muito mais grave, que é um estupro. Se a gente for pôr na balança, o que é pior? Ele ter sido estuprado ou ele tá no início de um stalking? Verdade. Né? Ele ocultou. Então, tem muita coisa. O ser humano é muito complexo, né? As especificidades, né, de cada caso. Inclusive, pensando nele, né? Por que durou 6 meses, né? E eu acredito que isso é algo que acompanha realmente todas as vítimas, todas. Sim. Aliás, todas, eu acho que é muito, mas a grande maioria delas. A gente percebe que ele precisava de uma validação, tanto na carreira, né, quanto na vida pessoal. E, bem ou mal, ela fazia isso. Ela estava lá na apresentação dele, né, Ela elogiava. Ela elogiava. Reconhecia. Então, assim, era uma compensação para ele também. Então, de alguma forma, a vítima tem um ganho. Não é verdade, doutora? Eu tive esse olhar também. Eu assisti uma vez a série e depois eu revi alguns episódios. Até ontem eu dei uma olhadinha ali, que já fazia um tempo, logo que ela saiu eu assisti. E ontem eu fui relembrar algumas partes ali. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, apesar da Marta, né, ser essa stalkeadora, essa perseguidora,
a série deixa muito clara o quão útil ela foi para a autoestima do Doni, Exato. da vítima, né? Por quê? Porque ela tratava ele bem. Então ela trazia essa coisa da masculinidade, ela achava as mãos dele, mãos viris, maxilar, ela verbalizava isso. Então ela, na verdade, ao mesmo tempo que ela era um incômodo, né? Porque ele não queria, ele não desejou, ele serviu um chá para ela e ela, aspas, se apaixonou por ele e começou a acreditar num namoro. Ela também passou a trabalhar questões na estima dele e ele não tinha essa validação. E vinha dela, né? Me chamou muito a atenção também 2 pontos. Primeiro, será que se a Marta fosse uma mulher dentro de um estereótipo padrão de hoje em dia, magra, de repente, ou loira, ou uma morena bonita, uma mulher de uma beleza física mais atraente, será que ele não ia falar, eu não queria, ela é meio pegajosa, será que não mudaria, me expressando melhor, será que ao invés de estar stalkeadora, ela não seria apenas uma namorada ciumenta? Sim, eu acredito que seria assim. Né? Então, assim, é curioso, porque ela é uma mulher fora do estereótipo, ela é uma mulher sem vaidade, com cabelo sem cuidado, uma mulher obesa, né? Uma mulher que usa roupas que não são roupas que combinam. Então, tem tudo isso. A parte da personalidade também, né? Um pouco mais agressiva, mais né? Impulsiva, né? Mas, assim, será que se ela fosse uma mulher gostosona, digamos assim, dentro de um... Será que ele não ia falar, bacana, vamos tentar, já que apareceu aqui? Sim. Outro ponto que me chamou a atenção é que, apesar de ela fazer tudo isso daí, né, de ser um incômodo ao ponto de levar ele para a polícia, e ele até tem uma outra namoradinha, né, onde ele percebe que ele não sente por essa namoradinha o que ele sente pela Marta, porque é ela que dá esse afago para a emoção dele, né, me chamou a atenção também o fato de a questão da masculinidade dele. Ele fica em dúvida do que é que ele gosta, né? Até com a outra namorada, quando ele tá junto, fala, mas é o quê? E aí, uma passagem do filme mostra que ele passa a se masturbar e ele consegue ter a virilidade dele afirmada quando ele pensa justamente na stalkeadora. Sim. Né? Muito interessante essa observação. Sim, até porque existiu um apego entre eles, né? Eu gosto de pensar na ideia assim de que ela ofereceu para ele um prato com migalhas de um estômago extremamente vazio, né? Então ele tinha assim uma necessidades emocionais muito muito triviais, muito viscerais, né? De reconhecimento, de admiração, de ser importante, de ser ouvido, de ser visto. Acho que o serviço talvez defina bem o Doni aqui, afinal, até a profissão dele, né? E ela veio com isso. Né? Ele buscar comédia. Um homem tão triste. Ela era fã dele. E um homem tão triste, um homem tão pra baixo, e ele quer ser comediante. Isso chega até a ser trágico. Paradoxo. É um paradoxo. Exatamente, porque vai dar tristeza para ele fazer os outros rir. Uma vez, só fazendo um parênteses, e agora isso me veio na mente agora, eu nem tinha pensado nisso. Muitos anos atrás, eu atendi uma situação de menor infrator. E era um menino de muita maldade, de extrema maldade. Aliás, é um perfil meio que eu percebo um certo padrão de adolescente infrator, que eles têm esse lance da crueldade muito forte, né? Eu falo até para família, para amigos e agora para os nossos telespectadores aqui. Se um dia você for abordado por um maior numa situação de roubo e um menor, tenha muito mais medo do menor. As pessoas tendem a ceder para o maior porque está armado, ele é do crime organizado. O maior que vai te roubar, ele vai querer simplesmente te roubar. Ele quer um objeto, ele quer um celular, ele quer teu carro, quer a sua bolsa. O menor não, ele tá ali para topa tudo, o que der e vier. E pelo poder, muitas vezes, doutora, ou não? Não, eu acho que eles agem de forma atabalhoada. Claro que isso tem um reflexo dentro do grupo, né? Muitos até contam, teria que ser um outro podcast, os menores, viu? Eles tem casos que tem o batismo, eles precisam ter um feito grandioso para serem reconhecidos por aquele grupo, né? Mas o que eu percebo nos adolescentes é a crueldade.
eles são cruéis. Então, entre ele te dar uma coronhada e apertar o gatilho e te matar, ele não faz esse filtro, então eles são mais violentos. Tá. E certa feita eu estava numa situação com um adolescente extremamente violento. E quando eu fui interrogá-lo, fui fazer perguntas, e para adolescente eu sempre faço isso. O meu TCC na faculdade foi com adolescente infrator. Eu já tinha essa curiosidade com os adolescentes. E eu perguntei, falei, o que você pensa em ser? Se você tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade, de estudar, de ter uma profissão, o que você queria ser? E esse rapaz falou, eu queria ser palhaço. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, palhaço? De circo? Uhum. Ele falou, é. Aí eu achei que ele estivesse, assim, né, caçoando. Ele falou, eu vi que ele estava falando a verdade. Falei, por que palhaço? Ele falou, porque a coisa que eu mais queria na vida era ganhar dinheiro com as pessoas rindo das coisas que eu faço. Uau. E aquilo me tocou, assim, profundamente. Eu fiquei uns dias ali matutando. Falei, como pode um menino que rouba, um menino extremamente violento, que acabou de matar uma pessoa, nessa situação específica, ele tinha assaltado, a vítima reagiu, eles mataram, e ainda por a vítima morta, caída, foi aqui em Cotia, tá? Ali para a região do Caputera. A hora que a vítima estava caída no chão, já morta, eles passaram com o carro por cima do Uau, corpo. é muita violência. Perverso. Muita violência. E isso, eu falei, por que vocês atropelaram o morto? Porque a ideia, né, o grupo falava, foi o fulano que passou em cima. Eu falei, por quê? E esse é o Fez fulano isso? que você estava... É. Tá. E aí eu falei, por que vocês ainda passaram por cima? Porque a perícia viu que tinha marcas de pneu, né? Tinha ranhuras de pneu, marca de pneu no abdômen da vítima, já morta. A perícia consegue detectar isso. E aí eu falei, por que vocês atropelaram o morto? Ele falou, porque ele estava no meio do caminho. Eu falei, não, mas vocês mataram ele. Claro que ele estava no meio do caminho. Por que alguém não arrastou? Ou você que estava dirigindo o carro desviou? Ele falou, não, porque eu quis, né? E aí ele vira para mim e fala que queria ser palhaço. E no Doni eu percebo, claro que nas devidas proporções, o mesmo fenômeno. Um cara extremamente, como você disse, de estômago vazio, aceitando migalhas de afeto, né? Ele, de repente, lá, querendo ser comediante, né? Sim, muitas vezes é uma hipercompensação, né? Me Sim. falta isso, então eu preciso daquilo para compensar. Né? E aí vem esses paradoxos, ambivalências, né? A gente... É muito interessante essa observação sobre ele, porque a gente tem aqui na série, né, a história dele, do abuso sexual que ele viveu, da manipulação, do engano, né? E de Motivado pela comédia, pelo sonho da comédia. Exato, uma confiança, plateia, porque ele entrega aquela confiança para aquele outro personagem, que é o nome, O'Connor, né, eu acho. O produtor? Isso, acho que é O'Connor, né? Então ele entrega uma Derry, confiança. acho que era Derry, O sobrenome é O'Connor, É, uma coisa assim. E aí ele confia, né? Ele entrega aquela confiança e demorou para perceber o que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente fala de frustração, né? De uma decepção enorme e de uma dor que não foi resolvida. Sim. Porque é o que vocês falaram aqui no início. Ele oculta esse abuso, mas destaca, né, o stalking. Então, assim, as questões emocionais presentes na vítima e também no abusador, porque tem uma história dela também, né? Sim. Que a gente deve sempre perceber que o comportamento humano é retrato da sua história. Não tem como, né, doutora? Mas, assim, ele oculta aquilo, mas quando esse estômago fica vazio justamente por todas essas dores e essas situações, aquela atenção, né, aquela validação, o faz tolerar, né, por um bom tempo. Ele fica em dúvida, né, Fica em em dúvida. denunciar. Outra passagem, agora a doutora Ruth colocando nesse contexto, me faz lembrar aqui o julgamento da Marta, quando que já no final da série, Sim. onde ela está sendo julgada, ela vai presa, né, pela segunda vez, porque já tem um caso pretérito, e ele vai no julgamento e ele fala que ele sentiu dó dela. Né? E depois mostra que o tempo que ela está presa, ou seja, que ela não tem mais acesso aos recursos digitais para mandar mensagens para ele, o que ele faz? Ele passa a ouvir
as mensagens antigas dela. Uhum. É o máximo isso, Sim, né? Pra validar a verdade. autoestima dele. tem Ele tudo. precisa daquilo, ele se condicionou àquilo. E isso até, como a doutora Carol falou que fez estágio, né, na DDM, eu fui titular de DDM durante um tempo, a gente percebe muito na violência doméstica. Eu ia falar sobre isso. A Por isso que eu fiz vítima, aquela pergunta inicial. Tem compaixão? A vítima se compadece? nesse caso da violência doméstica, sim. Bastante, né? Bastante. Boa. Porque tem um lance afetivo, né? Era sobre isso. A compaixão, então, retomando aquele gancho, a compaixão vem nesse caso de violência doméstica que a gente vê. Não é só a dependência financeira. A gente, quando faz um estudo sobre a Exato. vítima de violência doméstica, tem um espectro muito amplo, né? Exatamente. A dependência financeira é uma delas. delas. A vergonha também. Vergonha para vários aspectos. De repente, a vítima ela tem hábito de frequentar um clube. É uma vítima de alta classe, Sim. digamos assim, né? High society aí. Ela vai falar, poxa, como que eu vou chegar no clube desacompanhada? Ou é uma vítima que ela e o marido têm um cunho religioso, eles Exato. servem a uma igreja. Uhum. E aí eu falo, já fazendo um parênteses, eu me divorciei recentemente, eu tenho 2 anos aí de divórcio. E hoje eu percebo alguns lugares onde eu vou e é estranho eu não ter o parceiro. E olha que eu tô fora da curva do padrão das mulheres, né? Eu tenho um cargo que não sou eu, Mônica, é o meu cargo. Sim. Isso eu tenho muito claro, né? Às vezes as pessoas misturam tudo. Não é a Mônica, é o cargo que eu ocupo. Sim. É a profissão que eu tenho. Me colocam em posições que não precisaria necessariamente daquela figura masculina. Mas aí a Mônica, ser humano, mulher, fala, mas é estranho eu estar aqui sem. Sim. Né? Eu nunca achei que eu fosse sentir esse lance do divórcio pesar emocionalmente. Eu também. Eu sou divorciada Também, também. Ruth? Também. E a gente Tô percebe... nesse clube. Percebo. Eu percebo. É Percebo tanto o olhar de quem Isso, nos assiste, isso. nos percebe, nos acompanha, quanto o meu próprio. Exato. Mas como eu já estou há mais tempo que você, eu acho que minha Mas veja autopercepção já só, mudou. nós que não temos traumas, como é o retratado da série, Sim, sim. tá? Ainda assim isso reflete. Imagina uma pessoa que tem Exato. isso muito mais potencializado. É verdade. E está no momento de vulnerabilidade Vulnerabilidade. extrema. E né? eu gosto de pensar por esse aspecto que não é só dependência financeira. Não, Não é. Tem muito mais coisas ali. sim. Né? E eu ficava imaginando que, até porque na clínica a gente recebe muita gente assim, que muito. justifica, né? É tipo, ele é bom, né? E é o pai dos meus É o filhos. pai dos meus filhos. Mesmo E a lance, família? é a família. Então, isso na violência doméstica a gente vê constantemente. Ela chega lá tomada pela raiva, pelo desespero, ela quer a medida protetiva, ela quer tudo. Né? Até falando o que a doutora Carol tinha falado um pouquinho antes, eles chegam na delegacia, eles acham que é miojo, é um pastel, a gente brinca, né? Aqui não é pastelaria. Demora, a pessoa não sai presa Todo um muitas vezes processo. dali. Sim. Só vai ficar presa se for um flagrante. Entendi. Se não tem um processo, e ao longo desse processo vem a prisão. Né, como consequência dessa investigação, desse processo. Não é uma coisa instantânea. E na violência doméstica, elas querem tudo para ontem. Né? Tanto que na Lei Maria da Penha, uma alteração que se fez necessária também depois da criação da lei foi o direito de retratação. O que é isso? É o famoso retirar a queixa. Tá. Então, a vítima de violência doméstica, se ela dá início ao inquérito policial, ela faz o BO, ela é ouvida, começa uma investigação. Antes do Ministério Público receber essa denúncia para começar o processo, o crime, ela tem o direito de ir lá e tirar a queixa. E acontece muito? Muito, muito. Sim. Já imaginava. Porque baixou, aí vocês podem explicar melhor que eu, baixou aquela adrenalina e ela começa a ver o pai porque assim, a pessoa que chega de violência doméstica, ela tem uma história de amor por trás. Exato. É diferente de um roubo. Então tem um laço afetivo. Sim. Quando ela percebe que aquele ser amado
em algum momento da vida, está sendo processado, ela fala, poxa, é o pai dos meus filhos. Aham. Não é, como você colocou, não é tão ruim assim. É. Ele é um O homem próprio bom. ciclo, né, da violência traz essa lua de Isso, mel, traz essa isso, retratação em casa, É. né? Então é difícil até porque em outro momento que ela vai dar continuidade ao processo, talvez ela não esteja mais naquele estado, né, Sim. de tanta violência, digamos assim. E as pessoas em volta também influenciam nisso, a família influencia, Com os certeza. amigos. Ah, mas você vai mesmo denunciar? Tem certeza? Tem certeza, mas acabar com a vida dele. É. E na série é o fenômeno contrário, porque é um homem nessa situação, É. né? Diferente. É diferente. E ele não tem o laço pretérito, mesmo assim, ele se compadece e fala, tá, e agora? E ela? Ela não é. Eu não lembro com quem que ele fala na série, eu não lembro, mas ele tem uma conversa com alguma pessoa que ele fala: ah, mas tirando isso que ela invadiu tal lugar, não é tão ruim assim. Eu acho que foram os amigos do bar. Ah, pode ser. Quando ele fica irritado, vai lá e eles estão até usando, não sei se maconha, alguma coisa lá. E aí eles brincam, tomando uma cerveja também, aí eles brincam com ele e faz essa piada, né? Isso. Essa colocação. E ele tem algo que fica mais difícil ainda tomar essa atitude e seguir com o processo e tal, porque existe uma identificação entre vítima e agressor. É. Né? A identificação ali da autoestima baixa, a identificação da insegurança, a necessidade de atenção, né? Então, isso também, ele acho que entra nessas ambivalências de amor e ódio. Não é amor, não, mas né, de carinho e ódio por ela. E até um fascínio de entender, né, compreender a mente dela. Ele traz isso também. Porque na mente dele também ele faz esse estudo, né? Ele catalografa os áudios dela, as mensagens dela por emoções. Olha, né? Muito curioso agora, isso. Doutora Mônica, a gente tem falando aqui do perfil e tal. Como que a vítima ela vai saber o que é uma admiração, o que é amor, o que é paixão, e ela vai chegar ao ponto de falar, não, agora não é mais isso, agora é crime. Então, depende. Não tem, na lei não existe essa previsão. Por isso que a gente fala que o tipo penal e o direito penal, eu brinco, né? Eu falo que eu tenho propriedade para falar do direito penal, que eu sou cria dele. Mas o direito penal ele é muito raso. Se você pegar a análise dos tipos penais, olhando ali, lendo no Código Penal, a gente vê que são palavras muito abertas. Ofender a integridade por meios e tal, perturbar. Agora, qual é o valor disso? A interpretação, aí que entra a vitimologia, vai de cada pessoa, que é o lance de ser uma namorada, um namorado excessivamente ciumento e ser um stalkeador. Então, vem da necessidade da vítima. Sim. Por vezes, ela entra naquela relação, fica anos naquela relação, não enxerga como uma relação de stalking. Eu vejo, é curioso que recentemente eu tenho uma filha adolescente e outro dia eu percebi, eu conheço a amiguinha e conheço o paquera da amiguinha e vejo a conversa e outro dia eu vi minha filha aconselhando ela no telefone e me assustou o teor do que a menina com o menino, 2 adolescentes, tratavam. E eu chamei minha filha e falei, você acha normal esse tipo de relação que eles têm? Falou, é meio desgastante, né? Cansa até a gente, que é o que você estava dizendo, quem está em volta contamina. Cansa, a gente fica vendo. Falei, tá, e o que mais você acha disso? Ah, não sei. Falei, você não acha que é um abuso? Uma relação tóxica? Não. Então, veja, eles não têm essa percepção. Porque, de repente, estão ali na adolescência e é tudo muito superlativo. E o adolescente precisa muito da aceitação. Então, um menino gostar de mim é top, né? E eu meio que aceito tudo. Né? Igual na série, ele aceita tudo. Ele aceitou até um estupro. Porque pensa também, vamos supor, o que leva ele para casa lá do produtor? O produtor falando que vai tornar ele extremamente famoso. Sim. E aí ele acreditando, então ele fala, é a culpa que ele tem, né? Eu voltava, a culpa não era dele, eu que voltava. Sim. Porque ele acreditava. Então, será que se ele tivesse ficado extremamente famoso, teria sido menos doloroso o estupro? Então, a série, eu acho que ela é muito rica. A gente fica meio irritado de assistir, né? Você vai assistindo, você fala, meu Deus, não vai fazer nada, tá? Mas ela é muito rica de informações emocionais. Eu fiz aqui uma listinha de observações que podemos citar, né?
para ajudar as pessoas a perceberem. Você falou que É. da área jurídica fica mais amplo, mais, Isso. né, espaçado. Objetivo, né? Mas aqui, por exemplo, invasão de privacidade. Né? A pessoa recebe excessivamente ligações, mensagens, presentes que não foram, né? Isso. Fora de Fora de época, contexto. fora de contexto. É um sinal. É um sinal. Vamos lá, tem outra aqui. Presença constante. Para onde você olha, a pessoa está. Tá. Né? Você está numa festa, ela aparece lá. Você está num restaurante. Vira uma paranoia, né? Você fica ali Isso, procurando. né? Isso é importante perceber. Coleta de informações. Você nunca falou sobre algo da sua vida e, de repente, essa pessoa sabe sobre isso. Sim. Então, provavelmente, ela foi atrás dessa informação, né? Ela É. buscou uma fonte para isso. Ameaças e intimidação. Então, outra coisa, doutora, você falou isso e eu quero só puxar esse gancho aqui. Isso não tem a ver só com relacionamento afetivo, amizades, Tudo. Desconhecido. vamos ampliar, né? Bom, Isso é importante. Sabe o que eu acho? Acho que você podia, a gente improvisando aqui. Achei muito interessante esses pontos que você colocou. Não acabou ainda, tem mais. Ler eles e a gente podia, dentro de cada ponto, tem uma coisa simples aí que eu podia indicar Claro. do que fazer. Ótimo, vamos lá. No dia a dia. Invasão de privacidade, recebimento excessivo de mensagens, ligações, e-mails presentes e indesejados. Vamos lá. A invasão de privacidade, por si só, é uma violação, tá? Entraria ou no stalking ou na ameaça. Isso o delegado ok. vai ter que ver. O que é importante? A vítima denunciar. Para essa denúncia ter validação. O que eu devo levar na delegacia? Provas. Qualquer coisa hoje em dia serve como prova. Um print de celular é prova, um áudio é prova. Ah, mas áudio vale como prova? Vale. Você põe o áudio, a mídia, num pendrive Sim. e leva. Hoje Olha. a gente consegue mandar para o judiciário um áudio, um vídeo. Existem portais para anexar esse tipo de mídia, tá? Então, levar. Testemunha é sempre válida. E uma coisa importantíssima no crime de ameaça, a representação. O simples boletim de ocorrência não autoriza o delegado de polícia a instaurar um inquérito. Tem crimes que são condicionados à representação da vítima. O que é isso? Além de fazer o BO, a vítima tem que procurar o delegado e falar: olha, eu quero representar neste caso. A lei dá o período de 6 meses para oferecer a representação. Então, se você faz o BO hoje, dia 14 de junho, eu tenho 6 meses para representar. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Até dia 14 de dezembro, eu posso decidir se eu quero ou não. O BO vai estar lá registrado. A partir do momento que representa, instaura inquérito. Tá? Então, isso é importante. E quando for levar essa notícia da representação, traz as provas. Isso valida muito o discurso da vítima. Muito bom. Eu lembrei, aqui tem na listinha presentes indesejados. Recentemente, a gente O caso teve do bolo. do bolo. Eu tenho mais um caso que eu tive aqui em Cotia também. Logo que eu cheguei aqui, eu tô aqui em Cotia, eu fiquei 15 anos em São Paulo e tô agora... Eu tô até pensando aqui, acho que eu fiz acho que 19 anos de delegado esse ano. Não foi 18, porque eu tô já aqui, vai fazer 5. Enfim, teve um caso logo que eu cheguei aqui em Cotia, em 2020 mais ou menos, o rapaz, ele recebeu uma caixa de bombom. Estava trabalhando na prefeitura e recebeu lá na prefeitura uma caixa de bombom. E ele estava lá, admiradora, secreta, tal, achei você bacana, um bilhetinho, e ele comeu. Esse rapaz, ele não morreu. Ele teve uma intoxicação por chumbinho, muito forte, e depois a gente descobriu ao longo do inquérito que foi uma ex-namorada. Ele terminou esse relacionamento, começou com outra pessoa, foi algo muito efêmero assim. E a ex, que ele já tinha tido uma relação mais duradoura, ela mandou. Ela injetou o chumbinho diluído no bombom e ele comeu. Não foi uma quantidade capaz de matá-lo, né? Mas agora, recente nesse caso do bolo... Que foi a vítima fatal, né? Vítima fatal. E a autora já tinha feito isso com uma outra colega. Então ela já estava reproduzindo um comportamento reiterado. Né? A presença constante. A pessoa aparece em locais que você frequenta, como trabalho, casa, academia, sem motivo aparente. Como que isso é a característica principal do stalking. Olha. A principal característica é a presença constante.
Não é o perseguir interpoladamente, assim, cada vez. Não. Agora, se tem a figura da presença constante, o fenômeno surpresa. Eu olhei num lugar que eu nem imaginava. Eu nunca falei a academia que eu frequento, a igreja que eu vou, a escola que eu estudo e a pessoa tá lá. Tá. Isso é a marca registrada do stalking. E isso seria uma evidência também? Uma evidência. Como que essa pessoa registraria claro. essa evidência? E como você bem colocou, Ruth, não é só na relação afetiva. Tá. Pode ser entre amizade, ou tem o lance da admiração, né? Tem pessoas que criam um amor platônico, né? E isso caracteriza o stalking. Aí entra como registro de stalking mesmo. Mas e a prova? Como que ela vai registrar essa prova? Isso fica mais difícil. Aí vai ter que jogar para investigação. Tá, tudo bem. Então a gente tem que abrir aí uma ordem de serviço para que a equipe de investigação meio que acompanhe essa vítima para a própria equipe ver, né? Tá. E pede foto, fala para a vítima, se você conseguir fotografar para saber quem é. Hoje eu não posso abrir tanto os recursos investigativos que a gente tem, porque senão a gente acaba ensinando o outro, né? Mas hoje tem meios da gente, através de uma fotografia, conseguir muita coisa, né? E aí faz meio que um acompanhamento dessa vítima para constatar essa perseguição. Coleta de informações. A pessoa demonstra saber detalhes da sua vida que não foram compartilhados. Isso entra na invasão de privacidade, né? E aí a gente precisa, quando identificar esse alvo, é um trabalho posterior. Quando identifica o nosso alvo, o nosso investigado, isso aconteceu num caso que eu tive recente, de que a gente registrou como perseguição, como stalking, onde uma professora de inglês, que eu não vou citar nomes, né? Mas é uma professora de inglês. Ela trabalha basicamente no meio virtual, ela não tem uma escola física, ela trabalha online junto com outras professoras de inglês, e um suposto aluno fez contato pelo direct, né, do Instagram, pelo direct do Instagram. E ali ele se interessou em aulas. E através do direct do Instagram, ele elegeu 2 professoras, a vítima e uma colega, e passou a perseguir essas mulheres. De repente, um belo dia, essa moça chega na casa dela e quem está recebendo mensagens dele? A mãe. Foi aí que ela procurou a polícia. Porque enquanto estava no direct dela e no ambiente virtual do Instagram dela, ela não tomou providência, nem ela nem a outra professora. Quando a mãe falou, eu recebi uma mensagem estranha de um rapaz que te conhece. Ela desesperou. Procurou a gente, trouxe a mãe, e aí nós fomos ver. Passou, durante a investigação, ela já tinha feito o BO, chegou na delegacia com esse perfil. Como que os policiais trouxeram a notícia para mim? Porque não fui eu que tive o primeiro contato com ela, foi a equipe. Falou, tem uma doidinha aí para registrar um BO. Ela tá falando isso, mas parece que ela é meio atrapalhada, assim. Quando eu encontrei com ela, ela me viu no corredor, ela voltou na delegacia uma segunda, terceira vez e me viu. E ela falou, você é delegada? Eu falei, sim, posso te ajudar? Olha a fala dela, isso aí me tocou bastante. Ela falou assim, até agora eu estou sendo atendida só por homens. Será que uma mulher pode conversar comigo? E aí, na hora, eu parei até o que eu estava fazendo, fiquei até com vergonha. Falei, vamos na minha sala. Levei ela para minha sala e lá ela contou. E aí eu associei a tal doidinha que tinham falado. Não é doidinha, ela tem um outro perfil. Uma mulher sem muita vaidade, uma mulher extremamente tímida, muito introspectiva e lésbica. Então ela carrega a opção sexual dela como culpa. E ela depois no contexto, ela falou, não sei se é relevante, mas eu sou lésbica. Eu jamais teria algo com esse rapaz. Eu só tô aqui porque ele tá fazendo agora contato com a minha mãe, né? Bom, pegamos esse caso, aí a equipe viu que era algo sério e a própria equipe começou a investigação, que quem faz são eles, não eu. E aí me vieram com a surpreendente notícia que tinham identificado a máquina de onde estava saindo as mensagens. E aí a vítima voltou, a gente estabeleceu uma agenda lá, visitas que ela tinha que fazer na delegacia, orientamos como ela ia colher essas provas, e uma das vezes que ela veio, ela mostrou o celular, falou, olha aqui, você olhava
no Wi-Fi da casa dela, tinha 9 acessos. Ele conseguiu 9 acessos, ele invadiu o Wi-Fi da casa da vítima. E aí a gente falou, meu Deus, é um cara especialista, entendedor de tecnologia. Porque ele saiu, a coisa começou num direct de Instagram. Foi parar no WhatsApp da mãe e depois no Wi-Fi da casa. Ou seja, quem ia na casa dela e entrava no Wi-Fi, ele invadia o celular. Então ele começou a fazer contato com outras pessoas. Do grupo, né? Da rede dela. Da rede dela, Entendi. exatamente. E aí que inclusive a Marta também fazia isso, né? É verdade. Lembra uma vez que ela apareceu num almoço na casa dele? Na casa dele, verdade. E também o Doni só entrou em contato com a polícia depois que foi com os pais. É verdade. Olha, eu não tinha nem associado. E justamente aí a gente viu que a coisa era séria. Aí, da doidinha que foi registrar o BO, toda a delegacia estava envolvida nessa ocorrência. Foi um dos trabalhos mais bonitos que nós fizemos. Eu acho que o mais sólido que eu fiz em termos de stalking, porque nós conseguimos identificá-los, conseguimos pegá-lo em flagrante. Eu pedi autorização judicial para busca domiciliar. De início, eu achei que eu fosse ter dificuldades de convencer a juíza. Facilitou por ser uma mulher, a juíza, e aí eu expliquei para ela toda a situação no verbal. Olha como funciona. É diferente. Porque se fosse só no papel, falei, eles não vão dar. Aí a juíza tinha que vir na delegacia fazer uma visita para fazer a vistoria na cadeia. Aqui em Cotia, eu sou diretora da cadeia também. E tem uma visita quinzenal. E ela veio. Na visita, eu falei, doutora, eu tô para mandar um caso, assim, assim, assim. E ela olhou e falou, mas busca domiciliar para isso é uma medida meio extrema, tal. Aí eu falei, olha, o que me preocupou é que agora ele tá fazendo contato no WhatsApp da mãe, né? Saiu, não era Instagram, era o WhatsApp da mãe. Mais íntimo ainda, né? E ele tá, quem entra no Wi-Fi da casa dela, ele começa a fazer contato. Ela falou, ué, como que ele fez isso? Pois é, a investigação pode... Aí peguei o relatório de investigação, mostrei para ela, falou, pode pedir que eu vou dar. Aí ela deu. E aí nós pegamos ele em flagrante. Outra coisa muito importante, nesse caso que na série não demonstra, mas nesse caso que eu atendi tinha. Ele, quando viu que ela não estava dando bola, ele passou a mandar fotos, famosos nudes, tá? Um homem másculo, com órgão genital gigantesco, que a gente até... Eu falei, gente, isso daqui é inteligência artificial. Vamos combinar, né? Não é possível. E tal, e o pessoal, aquela brincadeira, aquela coisa assim. E ela mandava, e ele falava, mandava vídeos pornográficos para ela, e falava, eu vou fazer isso com você, na hora que eu te pegar. Então, a coisa começou a transcender, né? E aí, quando nós pegamos ele, um outro perfil. Um homem acumulador, né? Uma casa extremamente suja, e aí me lembrou a casa da Marta, que é um perfil também, né? Do acúmulo. Ele, um rapaz desasseado, mais gordinho, nada a ver com aquele cara da foto. E eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, quem é esse rapaz? Sabe o que ele respondeu? Sou eu. Falei, não, você não é esse. É você no passado, você era assim? Ele falou, eu sou quem eu quiser. Uau. E na rede social eu sou ele. E aquilo, né? Eu falei, gente, ele tem algum distúrbio. Então, enfim, esse cara tá preso. Passado, acho que uns 20 dias desse caso na delegacia, me ligou uma colega de Bauru, falando, Gamboa, você fez um caso assim, assim? Eu falei, sim. Ela falou, esse cara tava atacando aqui também. Então, tinha vítimas dele em Bauru. Bauru, olha. Você falou duas coisas que, né, me tocou aqui. Primeiro, que ameaça e intimidação está na minha lista e você falou que foi o que ele passou a fazer. Isso. Né? Ameaça e intimidação aqui eu coloco como mensagem, ações que causam medo. Então começou a enviar vídeos, nudes, intimidando inclusive, né? Isso. Tá aqui. Isso. E a outra questão é que há uma distorção dele. Você falou, ele deve ter um distúrbio. Porque ele chega se apresentando como, né, aquele cara másculo, tudo mais, e nada daquilo. No início desse podcast nós falamos sobre isso, né? Porque no celular, no computador, nas redes sociais, a gente é o que realmente
quiser, né? Por isso que eu não gosto muito de rede social. Então, assim, muita gente tem coragem de fazer muita coisa atrás da tela, né? E a outra questão é que ela também, né? Ela no primeiro encontro que ela teve lá no bar, ela fala que ela é isso, que é aquilo. Verdade, que ela é Atrás advogada, uma ela imagem. advoga para políticos, Isso. Sucesso. Então, assim, é um perfil, doutora, de distorção. Há muita distorção Quase um no delírio, perfil né? do stalking. Isso que é Tem. a minha pergunta. Sim, tem. Porque tanto pode ser o perfil do stalkeador para com a imagem dele, Tá. pela vida dele, Aham. seja profissional, seja o físico, né? Aí a Marta falando que ela era bem sucedida. E depois ele até acha na casa um diploma de advogada, Sim. né? Então ela era bacharel, mas ela não era aquela advogada de sucesso. Mesma E ele coisa. até questiona a si mesmo. Poxa, mas ela não tem dinheiro para comprar Comprar um um chá. chá, as cocas Escreve da errado, Brava. ela Aham. escreve muito Exato. errado, né? Uma confusão mental ali nas palavras, né? Então tem sim isso do stalkeador, Tá. ele ter tanto distúrbio para com ele se imaginar uma pessoa igual esse rapaz. Todo sujo de chinelo, umas unhas do pé enormes, uma aparência de alguém que não tomava banho há anos. Anos não, né? Meses. E ele falou pra mim, eu falei, e esse cara da foto, né? Tipo, e o bonitão aqui da foto? Sou eu. Ele falava com uma certeza. Quanto ele distorcer a vítima, acreditar que a vítima gosta dele. Sim. Mas ela gosta de mim, mas ele gosta de verdade. mim. Então tem essa Tá. Essa interpretação, distorção. né? Interpretação errada, né, da realidade. A gente vê muito isso lá na série, né? Essa dissociação com a realidade, né? Essa construção quase que delírio, né? Delírio do que está acontecendo ali. E, claro, a gente tentou trazer hoje nesse podcast aqui aspectos bastante humanos, né, dos dois personagens, porque a série nos permite isso, né? Acreditamos que os impactos que são causados na vítima também perduram por um longo tempo, né? Pensando em processos psicológicos do ser humano, Sim. né? E a gente pode ver muitas vezes pessoas que chegam com um TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, Pânico. depressão, pânico, né? Pânico. Isso muitas vezes resultados, né? Vamos tentar nos colocar no lugar dessa pessoa, né? Que a qualquer momento ela pode sair, ser ameaçada, a qualquer momento ela pode encontrar essa pessoa na frente Sim. dela, né? Então são muitas ameaças à própria existência, né? Então causa Não impactos se limita profundos. só no crime, né? Aham. Impacto Eu psicológico. vejo, eu acho, né, que falta ainda no sistema brasileiro, talvez no mundo, não conheço outros sistemas para poder dizer, mas esse apoio à vítima e ao próprio autor, ao próprio investigado, processado, né? Não se limitar apenas à pena. Acho que a gente tinha comentado isso, eu e a Ruth, sobre a criminalização tão somente. E o tratamento? E o CRAS, o CREAS, né? E a rede de apoio para cuidar desse ser humano, seja a vítima, seja o autor. Sim, verdade. Inclusive, sobre o autor, né, a gente percebe que, como eu falei no meio do podcast, há uma história ali que de certa forma está justificando aquele comportamento. Sim. Eu não sei se por autonegligência ou por negligência externa, mas ele chegou onde chegou, né, por causa dessa história que tem impacto. Mas é isso. Eu só finalizando aqui, isolamento também, né, porque o predador, a pessoa, o agressor, ela também pode caminhar por essa linha de isolar a vítima dos outros, né? Então, ela começa a fazer críticas sobre outras amizades, sobre a família dessa pessoa, trazendo ela para ter domínio, para ter né? domínio. Isso também é um perfil, né? Sim, é um perfil também, sim. A pessoa fica. E muito pelo medo, né? Eu vi por essa menina, ela tinha medo. Teve um dia que ela chegou na delegacia para ser ouvida, porque a gente ouviu ela algumas vezes, ela ia trazendo informação, e ela ficava olhando para trás. Você via que ela estava dentro da delegacia. E ela era até meio que involuntário. Ela estava falando dela, dava umas olhadinhas para trás. E depois que eu percebi, perguntei se ela estava. O que estava acontecendo? Ela falou: ele não tem perigo de ele estar aqui? Olha isso. Esse rapaz estava na Zona Leste, essa vítima é aqui de Cotia, né? Esse rapaz, nós capturamos ele na Zona Leste. E aí, nós falamos, né? Ele tá longe. E ela tinha esse medo. Olha, então você vê que ali dentro da delegacia, ela com essa
com esse temor. Imagina em casa, sozinha, transitando, né? Saindo de um O trabalho, Doni na série, dormindo. dormir. É. Ele aparece muitas vezes, ele acordado de madrugada, ele olhando pela janela, né? É bem característico. Ele olha na janela para ver se ela tá lá no ponto de ônibus. É pesado. Na DDM, a gente percebe muito isso, esse medo que a vítima tem, né? Da perseguição, do agressor tá atrás. E às vezes acontece de estar mesmo, né? De ele invadir um ambiente. Já na DDM, que uma das DDMs que eu trabalhei, aconteceu isso uma vez, do agressor subir, ele invadiu a delegacia atrás da mulher. Então é uma situação doentia. Muito, né? Porque chegar a invadir uma delegacia... ultrapassou todos, inclusive, absolutamente. Absolutamente todos, né? Doutora, se a gente for pensar que um dos nossos objetivos aqui é levar informação, né, para as pessoas que vão nos assistir, é levar um pouco da psicologia também, obviamente, e hoje com a sua presença maravilhosa aqui, acrescentando bastante pra gente. Poderia ficar horas e horas, mas a gente não pode, mas poderia. Se tem uma pessoa que está passando por isso agora, e ela está na dúvida, eu vou, eu não vou, o que eu faço, para onde eu vou? O que você poderia falar para essa pessoa para incentivá-la a dar um basta nessa situação? Então, hoje nós temos alguns caminhos. A pandemia foi muito favorável no aspecto de criar mecanismos que nós não tínhamos antes. Era até um tabu na polícia, alguns registros digitais, que com a pandemia foram quebrados esses tabus. Então, hoje, a vítima que tem vergonha ou tem medo de ir até a delegacia e denunciar, ela pode fazer por meio eletrônico. Nós temos um site, que é o site da Polícia Civil, o site da Delegacia Eletrônica. Então, basta a pessoa ir no Google e digitar Delegacia Eletrônica. Vai abrir um portal para registros de ocorrência. Lá vai ter a opção fazer boletim de ocorrência. Quando ela clica nesse botão, aparece as modalidades que pode ser feita. E o stalking é uma delas. A violência doméstica. Quando a gente clica no botão violência doméstica, ele vai me jogar para um outro portal. Ele vai jogar para DDM Online, que é a Delegacia de Defesa da Mulher Online, dentro do portal da Delegacia Eletrônica. Tá? Se for um caso de stalking sem violência doméstica, vai lá e procura perseguição. Vai clicar. É intuitivo, é um formulário, tá? Esse formulário, ele permite que sejam anexadas fotografias, prints, alguma foto, de alguma cópia de documento, tá? Então, por exemplo, a vítima tem uma carta ou tem um print no direct do Instagram, ela pode já subir nesse portal. Ótimo. Esse BO vai gerar um número e ele vai ser distribuído para a delegacia da área do fato. Então, é uma delegacia virtual. Vão olhar onde é o local do fato. Qual é a base para local do fato? O endereço da vítima. É uma vítima que mora em São Paulo, na Zona Norte, no bairro da Lapa. Né? Vai mandar para a delegacia da Lapa. Então, eu, quando chego na delegacia, abro minha plataforma lá de BOs, que eu preciso tomar conhecimento na minha área. A gente faz isso diariamente, né? Então, por exemplo, eu chego na delegacia, abro lá quantos BOs foram feitos nas últimas 24 horas. E aí eu vou ter o BO presencial e o BO online. Então, esse BO da delegacia eletrônica, ele é mandado para a delegacia da área do fato. Eu vou ver. O que eu posso fazer? Chamar a vítima. Quando a gente percebe, então, é uma forma que ela não veio até a delegacia. Entendi. Ela está anônima, ela está oculta. Aí a gente telefona para essa vítima. Se é um caso de perigo real que esteja acontecendo, a própria delegacia eletrônica, antes de mandar para a área do fato, faz contato. Liga para a vítima e fala: você está em situação de perigo? Você precisa de suporte policial agora? Tá? Ótimo. Esse é um caminho. O outro caminho são canais de denúncia anônima. Nós temos o Disque 181, que é da Polícia Civil, e temos o Disque 100, que ele é geral. O Disque 100, ele vai para a Secretaria de Direitos Humanos e ele chega na delegacia de polícia, também pela área do fato, como um documento, é uma folha, é um formulário. Então, veja, eu como delegada titular, quais são uma das minhas atribuições? Olhar essas demandas por todos os canais. Então, vem via Disque Denúncia, então eu falo para a responsável, traz para mim a pasta de Disque Denúncia.
essa denúncia anônima vai estar lá, né? Ou eu entro no portal da polícia e despacho ao BO eletrônico, ou a famosa e velha cartinha anônima. Chega também. Chega. Aqui em Cotia, por ser uma comarca menor, é muito engraçado. Eu recebo muita carta. Eles escrevem para a doutora Mônica, para a delegada Mônica. E aí eu vou ver, tem conteúdos diversos, né? Já recebi cartas de fãs misteriosos também. Eu ia né? te perguntar isso. Você já foi muito stalkeada? Não, graças a Deus não. O pessoal tem medo, viu, Ruth? É engraçado que a profissão afasta, né? Eu falo, meu Deus do céu, se eu tivesse intenção de arrumar namorado, tava... A medida protetiva é essa. O pessoal bloqueia, o pessoal fala, ela é delegada, não vê uma mulher que tem por trás, né? Entendi. Então, quando chega é anônimo. E aí manda, você é muito competente, tem gente que elogia o trabalho e manda na carta. Mas tem gente que manda denúncia. Não poderia imaginar que carta... escrita e a gente abre. Olha. Lá na delegacia, eu libero para as meninas abrirem. Então, eu não importo. Né? Quando vem para a delegacia, eu falo, pode abrir as cartas e me entregar já abertas. E aí elas brincam, é uma cartinha, é um elogio. Ou não, é uma denúncia. Na casa tal tem uma arma. Tal pessoa tá mantendo em cárcere tal fulano. Né? A gente pega. E às vezes vem isso do stalking, né? Pode vir. Então, carta anônima, BO eletrônico e diz que 100. Tá? Ótimo. Eu costumo, isso é de delegado para delegado, mas hoje em dia já tem meio que esse comportamento padronizado na polícia, onde a gente encaminha para a rede de apoio. Então, sempre que eu vejo um caso que envolve essa violência psicológica, eu já procuro chamar ou conselho tutelar, ou alguém do CRAS, né, que é alguém da assistência social, ou se está numa DDM, tem as psicólogas, né? Até a doutora Carol falou que fez esse tipo de estágio. Tem a salinha da psicologia na DDM, a gente já encaminha. Tá? E como é importante esse acolhimento, né? Sim. Porque é uma trajetória muito difícil, né? Passar por violência psicológica e você ter forças psicológicas para ir denunciar e manter essa denúncia, É né? uma forma muito... Eu acho que uma das piores, com exceção da violência sexual, a violência psicológica, o gaslighting, com certeza. que a gente fala, é muito... E a vítima, ela tem que lidar também com a questão da culpa, né? Muitas vezes, mas eu dei uma abertura, eu fui simpática, eu que acabei deixando, eu. Não tem isso. Não tem isso. Não tem nada que você possa ter feito que justifique um crime. Né? Sim. Então, como a doutora falou aí, os meios de procurar ajuda, né? Nós também estamos disponíveis, né, Ruth, para dúvidas, para acolhimento, para encaminhar, para acompanhamento. Né? Resguardando, né, através do sigilo, né, toda essa... Hoje é curioso que já para violência doméstica o judiciário fez isso, de implantar como uma forma de pena a ressocialização e restabelecimento emocional do agressor. Mas, por enquanto, está só no âmbito da violência doméstica. Então, quando o agressor de violência doméstica, lá no final do processo, eu já estou falando da atividade do judiciário, né? Ele aplica a pena. Então, sei lá, 6 meses de detenção, mais o trabalho de ressocialização. Aqui em Cotia tem mas existem vários, em São Paulo tem inúmeros, vários até pessoas que hoje em dia estão na política, que fizeram a sua campanha em cima de pautas voltadas à violência doméstica e tal. Mas aqui em Cotia tem o Lar em Paz. É um programa da Prefeitura de Cotia, vinculado ao judiciário. Então, o juiz aplica a pena e ele coloca como medida obrigatória frequentar o programa de restabelecimento do autor. E aí, esse programa, ele é composto basicamente por psicólogos, tem assistente social, eles até chamam a gente, eu costumo fazer a abertura ou encerramento desse programa, a gente vai lá, eu gosto muito de fazer o encerramento, porque a gente percebe uma mudança, assim, é científico. Que bom. Né? A gente percebe, é um programa que ele tem duração de 3 meses, com encontros semanais, e depois isso tem que ser levado para o juiz, para ver se atendeu o requisito. Sim. Eu penso que, para o futuro, seria interessante ter esse tipo de medida para qualquer questão psicológica. Né? O stalking, o bullying.
Sim. Né? O bullying é muito pesado. A gente está vivendo uma era de intolerância brutal nas escolas. Verdade. Né? Não é só o xingamento, é o xingamento, a agressão, isso é algo Depreciação. muito forte. E isso mexe com toda a questão psicológica. Né? Com certeza. Doutora, muito feliz com a sua presença. Ah, que né? bom, adorei também. Adorei estar com você aqui, foi enriquecedor, né? Eu obtive informações que eu também não conhecia. E como ela falou, o nosso propósito é analisar um filme, uma série, mas que a gente possa apontar, né, quesitos da nossa área com a intenção de ajudar as pessoas a perceber. Trazendo informação, né? Esclarecimento. Exatamente. Você acha, nesse ponto aqui, para encerrarmos, que eu linkei aqui também algum comportamento do stalkeador como alerta. Você acha que uma pessoa que começou a desenvolver alguns comportamentos, ela pode recuar, ela pode... Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Exemplo, aqui eu coloquei, ó, você que está desenvolvendo comportamento, como que você pode perceber isso? Com pensamentos obsessivos, Sim. né? Com monitoramento excessivo. Então, se você passa a monitorar excessivamente alguém, pode estar ali desenvolvendo um comportamento de stalking, contato insistente, interpretação distorcida, né? Com um sinal neutro, a pessoa interpreta algo de forma positivo. Algo do interesse dela. Dificuldade em aceitar não. Justificativa, está sempre justificando o seu próprio comportamento. Uma raiva e frustração excessiva quando recebe um não, por exemplo. Sim. Então, a minha pergunta de fechamento aqui é essa. Eu estou dando esses sinais para quem está apresentando esse comportamento, mas ela não quer ser esse stalker. Ela quer, opa, o que está acontecendo comigo? Você acha possível? Tem essa percepção. Você acha possível? Se ela tiver uma percepção, ela voltar? Olha, eu já iria por outra linha. Tá. Eu acho que sozinho é difícil ter essa percepção. Principalmente se essa pessoa tiver... Vai muito vincular a bagagem que ela tem, né? E a rotina que ela tem familiar, no meio social, se vai ter alguém para dar esse toque ou não. Até a questão espiritual eu traria para essa pauta, né? Para ver se ela tem esse senso crítico. Será que eu estou agindo correto? Será que se a gente leva para um ambiente mais espiritual, né? Será que eu estou agradando a Deus com esse meu comportamento? Será que são perguntas reflexões que a gente faz no dia a dia, e aí eu já me falo como cristã que sou, né? A gente tem esse senso crítico aí diário. Se for uma pessoa que não tiver uma presença da espiritualidade na vida, for uma pessoa, como você colocou, solitária, ela não tem o outro para dar um feedback, viver numa frustração tamanha, eu penso que ela não vai ter essa percepção. Ela vai acreditar que o que ela está vivendo é o metaverso dela ali. É isso. Ela está no mundo paralelo. Tá. Bom, de toda forma, está aqui as dicas. Estão aqui, né, Carol? E procurar ajuda, tem que procurar ajuda. Aqui. Né? Aliás, o ponto de procurar ajuda para este caso ou outros casos é um sofrimento intenso, um sofrimento, né, que já perpassa ali vários dias, enfim. Então, se você está passando por algo, né, alguma semelhança, se tem um sofrimento, esse sofrimento já pode ser, pera, eu preciso pedir ajuda, preciso verificar se eu não tenho ser a polícia diretamente. Procura um psicólogo. Um psicólogo. Eu acho que até dentro do que a Ruth estava propondo, se você é uma pessoa que faz também terapia, né, que eu também faço terapia há anos, sou super defensora da terapia, porque a gente se conhece e a gente vai mudando, né, ao longo da nossa vida. Então, se você tem... Agora, se não tem nada disso, é uma pessoa vazia, é mais difícil de perceber. Então, ajuda psicológica, acho que seria o primeiro caminho. O primeiro caminho. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada a você que assistiu, né? Vai compartilhar, né? Para a gente difundir esses conceitos, essas ideias. Sim, agradeço. Obrigada, Carol, como sempre, pela Obrigada, parceria.
Obrigada, Agradeço pessoal. a participação, o convite aqui, vocês que nos assistiram. Espero ter colaborado de alguma forma. Para mim é sempre um prazer poder trazer informações do meu dia a dia, né? A polícia muitas vezes é vista como aquele órgão castrador, aquele órgão apenas de punição, mas não é. O nosso trabalho social na polícia é cada vez mais vem crescendo cada vez mais, né? Então a gente faz esse lado também que é muito importante. Obrigada, meninas. É isso, obrigada, meninas. E esse foi nosso episódio 4 do Psycast, o Fio da Meada. Obrigada.